Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação. Eu sou Marcélia Fernandes, onde eu divido estratégias e muitas experiências com as nossas líderes ouro, alunas do método Liderar com Sutileza. Estratégias que elas colocaram em prática e enfrentam os desafios com segurança aí no dia a dia na coordenação. E o bate-papo de hoje é com a líder ouro, a Renata, e nós vamos falar sobre como ter uma postura segura frente aos desafios no cotidiano. Deixa eu trazer a Renata para a gente conversar sobre isso e te ajudar também a enfrentar esses desafios com segurança na coordenação. Deixa eu enviar o convite aqui para ela que já está esperando. Certinho, Renata? Desafios na coordenação é o que não falta, não é mesmo? Eu até falei hoje de manhã nos stories o seguinte: se não tem desafio, acho que não trabalha na coordenação, não. Não combina. Os desafios fazem parte, não é? Mas como é que a gente enfrenta com segurança? Certo, Renata? Viu meu convite aí? Já enviei para ela, vamos ver o que acontece aí. Só clicar aí, Renato, se você estiver me assistindo, e aceitar. Às vezes tem problema na conexão, veja se o convite foi para você, você pode me enviar também ao contrário. Boa noite, Maurício, boa noite, Fátima, boa noite, Sami, Laura, bem-vindos. E aí, Renata? Bom, enquanto a Renata não entra, deixa eu ver aqui mais uma vez o convite para ela, se ela consegue me. Opa, certo, Renata? Desafios na coordenação não faltam, mas sabe o que às vezes falta no dia a dia? Uma postura segura para enfrentar. São tantos problemas que vão somando e se acumulando que muitas vezes sufocam quem está na coordenação, gerando insegurança, demandando problemas, diminuindo a energia, e às vezes a gente até fala: poxa vida, é assim mesmo, não tem mais o que fazer, só que calma lá, tem sim o que ser feito. Não se acostume com as dificuldades, você pode sim enfrentar elas, inclusive com as estratégias que a gente vai trazer aqui. Eu vou enviar mais uma vez o convite para a Renata. Se você estiver assistindo, Renata, pode me mandar aqui um oi, eu aceito. Vamos ver se vem ao contrário. Talvez seja a conexão dela por lá. Eu não consigo aceitar aqui, vamos ver. Bom, tem desafios por aí. Hoje eu falei com vocês aqui nos stories que alguns desafios, como por exemplo, falta de comprometimento dos professores, atraso na pontualidade. Quem nunca teve atrito com o professor? Quem às vezes não tem um atrito e divergência justamente com a gestão, que deveria estar ali, alinhado, do seu lado, trabalhando em comum acordo, no mesmo nível, não só de conhecimento, eu quero dizer, no nível de parceria e sintonia, é isso, sintonia e parceria com a direção, mas às vezes isso não acontece. E o que era para haver uma comunhão e parceria, às vezes é um problemão, é um dos desafios que enfrentamos no cotidiano na coordenação. É ou não é? Será que você enfrenta isso no seu dia a dia? Dificuldade com o professor, dificuldade com a direção? Como é que eu desenvolvo uma postura segura? Bom, era para Renata estar aqui, deixa eu ver se ela consegue me enviar. Não consegue, né, Renata? Eu não sei se houve algum problema lá na internet com ela. A Renata era uma líder ouro e ela justamente vinha compartilhar hoje diversas estratégias que ela colocou em prática, porque vocês precisavam ouvir a história dela para ver o quantas dificuldades ela enfrentava. E assim, mais do que isso, é possível você mudar também sua realidade. Acho que agora conseguiu, né, Rê? Tá aparecendo aqui Agora para sim. mim. Eu só não tô vendo a sua Ah, tela ainda, tá só preto. Acho que não sei se tem que virar ou se é a conexão, mas ainda não te vejo, sua deixa eu imagem. virar ela. Deu Agora certo? sim. Certinho, Renata. Bem-vinda. Que bom que deu certo. Boa noite. Boa noite, Marcela, tudo bem? Tudo Boa noite a bem. todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz pela oportunidade, Seja muito né? bem-vinda, Renata. E de onde você fala, Renata? Para quem não te conhece, por favor. Então, pessoal, meu nome é Renata, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Estou aqui com o Midas há pouco tempo, né? Mas muito feliz e realizada. E Renata, você atua na coordenação? Qual segmento? Escola pública ou privada? Há quanto tempo? Então, eu atuo na rede municipal aqui de Uberlândia, né? Estou na coordenação há 4 anos, atuo na modalidade de educação infantil, um desafio, mas estou vencendo.
Isso que importa, porque desafios fazem parte, não é, Renata? Desafios fazem Ah, parte da nossa vida, desafios fazem parte da coordenação. O que não faz parte é ter que se afogar nos problemas, nos diminuir e ter tanta insegurança no dia a dia. Isso é que não faz parte. Bom, Renata, e me conta, como é que você nos conheceu? então, estava um momento assim muito delicado, né? Não me sentindo tão desmotivada, para baixo, achando que eu estava na profissão errada, no trabalho errado. E aí, dando uma passeada lá pelo Instagram, vi você lá numa postagem de peruca e falando da coordenação, das dificuldades da coordenação. Falei, gente, mas aquela ali sou eu. Ela está falando é de mim. Falei, mas será que será um curso com outros qualquer? Assim, eu falei, passei uma vez e depois voltei, né? E fui conhecendo vocês ali. Eu falei, vou me dar uma oportunidade. Que bacana, Renata. E eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar e mostrar também que existem outros caminhos. E você se identificou então quando eu colocava aquela peruca? Coloca ainda, hein? Tem muitos A vídeos sua aí. fala, a sua fala, ela falava assim, do meu cotidiano mesmo, de quem sou eu, da minha vivência, da minha prática no dia a dia. E sim, diferente, né, dos outros que nos convidam assim para uma aula, para uma live. E você falava não, você falava do que eu vivia, do que eu estava ali sentindo naquele momento. Bacana. E Renata, antes de você então ser uma lideroura, agora a gente chama assim nossas alunas aqui do método, liderouro, porque de verdade a prática ela brilha, elas iluminam a equipe com a segurança que elas apresentam no dia a dia. E Renata, não era assim antes, né? Então conta um pouquinho como que era antes de você entrar no método Liderar de Gentileza, qual era o desafio no seu cotidiano que você mais enfrentava e lutava, e como é que você se sentia? Então, o meu maior desafio era me sentir segura com o que eu estava fazendo e propondo diante da minha equipe, diante da direção da escola, né? Saber me pontuar ali naquele momento com segurança e precisão de que aquilo que eu estava fazendo eu sabia que ia dar um resultado. E eu não tinha essa segurança, né? E aí eu estava muito desmotivada no momento. E aí conheci o Midas. E aí é o seguinte, às vezes, né, Renata, como você trouxe, já sabia o que eu precisava falar, o que eu precisava fazer, mas eu não tinha um posicionamento seguro, não é? O conhecimento, normalmente, é o que a gente sempre fala para vocês, por isso que dentro do método a gente faz lapidar os talentos de vocês, porque conhecimento todos nós temos experiência e conhecimentos, e só o que falta é a estratégia para trazer à tona essa postura segura, a falar com a equipe, falar com a gestão, se posicionar frente a um problema e apresentar novos caminhos. O maior desafio que você enfrentava antes, então, Renata, era saber se posicionar. É isso? E como é que você se sentia, então? Então, eu me sentia desmotivada, deprimida. Havia situações que a gente assim, vou para o banheiro chorar, né? Não tem com quem muito dividir, muito compartilhar. E eu queria que todos entendessem que eu estava ali para colaborar com todo mundo, né? Mas não conseguia me expor, né? Expor as minhas ideias, o que eu pensava em forma de organização para poder colaborar com o trabalho de todo mundo, né? Então eu ficava um pouco assim, bem querendo até desistir. Cheguei a ponto de pensar até em entregar meu cargo, exonerar, ir na prefeitura e exonerar o meu cargo. Que conquistamos com tantas Foi, dificuldades e conquistamos com tanta luta, não é? E como é que isso começou a mudar, Renata? Como é que você falou, bom, não dá mais, eu preciso mudar? O que é que você começou a fazer para mudar essa postura? então, eu comecei, conheci vocês, né? Assistindo lá vocês no Instagram e comecei a pensar que eu tinha que buscar uma saída, que existia uma saída. E vocês me acenderam a luzinha lá no Instagram, né? De que havia uma solução, havia um caminho, mas que eu precisava de um direcionamento, eu precisava em busca de algo mais. E o que era esse algo mais, né? A busca do autoconhecimento. Eu precisava buscar compreender onde eu estou, quem eu sou, qual o meu papel, como que eu caminho. Será que eu tinha consciência de tudo isso mesmo? E ali eu percebi que não, né? Então, entrei, né, no método
e comecei a me alinhar e ajustar dentro daquilo que eu precisava. E foi Qual muito foi bom, a né? Tem primeira? sido muito bom. Que bom, Renata. E qual foi a primeira estratégia que você viu no método, aplicou e te deu resultado? Olha, a primeira estratégia começou pelo ponto de partida que acontece entre nós, né? Que é esse momento de ação dialógica, de ouvir, aplicar aquele momento de ouvir o meu professor, saber das suas necessidades. Por quê? Eu vim de uma realização de um trabalho em que, em parceria com a direção, o que, que ela tinha? A gente sentava para fazer uma reunião ali pedagógica para saber o que, que ia pontuar com os professores para a próxima semana, né, com a agenda, né? E aí vinha só aquele roteiro. Semana da data comemorativa, vamos fazer aí uma apresentação, vamos enviar bilhete disso, realizar aquilo, e não tinha aquela essência, né? Que o coordenador tem que ter na hora do momento dele dialogar com esse professor, né? Que é trazer para ele estratégias, caminhos para aquelas dificuldades que ele estava enfrentando no dia a dia. Então acabava que a gente ficava só na base do repasse, né? Repassa a informação e pronto. Então, primeiro passo aí para você mudar essa postura e ter mais confiança e mais segurança foi ouvir e conhecer seus professores. E a segurança, eu acredito, Renata, que seja um dos principais pilares. Conhecer os meus problemas, encarar de frente, ouvir o meu professor e não apenas ter o cuidado de não virar uma ação automática, que nem um robô. E a gente não percebe no dia a dia, porque somos feitos de hábitos. Nós somos feitos dos hábitos. A maior parte das nossas ações durante o dia, e isso é comprovado cientificamente, não são atos de vontade própria, vamos assim dizer, mas sim de hábitos que nós temos no dia a dia. São ações automáticas que não percebemos. E só tem uma forma de romper esse ciclo, não é? Desses desafios do cotidiano. É quando eu rompo o ciclo do automático. Do piloto automático de dar recado, do piloto automático de entrar direto para minha sala, do piloto automático de passar uma reunião focada só nas datas. Aí eu começo a ver os desafios, opa, por outro ângulo. E, consequentemente, eu começo a ter uma visão geral do que realmente meu professor tem de dificuldade, do que realmente eu posso contribuir. E aí, sem perceber, a postura ela vai se tornando segura. E olha, às vezes quem está na coordenação não percebe de imediato que houve uma mudança na sua postura. E eu vou até te perguntar, será que aconteceu isso com você, Renato? Será que de início você percebia que tinha mudado? Ou as pessoas falaram, olha, Renato, você está diferente. Como foi essa mudança na postura, Renata? Então, eu fui trazendo, né, uma nova forma de organização do meu trabalho diante daquilo que eu vinha aprendendo com o Midas. E realmente algumas pessoas chegaram e falaram, tem alguma coisa em você que está diferente. Alguma coisa em você mudou. Né? E teve uma professora que chegou para mim, nossa, que bom que agora você consegue pontuar dentro daquilo que eu estava precisando. Né? Então, assim, eu percebi que a gente conseguiu se alinhar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais da empatia para aquele processo não ser um momento de distanciamento, que acaba que quando a gente vivencia o cumprimento de protocolos, a gente não cria vínculo nem elo diante daquilo que tem que ser realizado, não só com o profissional, né, mas com o seu próprio trabalho. Você vai cumprindo tabela. Né? Então, e aí a gente foi percebendo que dessa forma, dialogando, partilhando das nossas dificuldades, interagindo, construindo as nossas potencialidades diante do trabalho que devia ser feito, tudo fluiu com mais leveza. Agora eu encontro a palavra leveza, gente. Olha, até no seu tom de voz a gente percebe que é real isso. Leveza. Quando, como você disse, quando eu comecei a construir, a partilhar também as dificuldades, a conhecer o professor, a incluir na minha rotina, na minha organização, tempo para me dedicar com empatia para o meu professor. Aí a minha postura foi exatamente isso, né, Renata? E aí a sua postura começou a ser diferente, mais segura e gerando também uma reciprocidade com a sua equipe. É isso? Isso, e até assim, mudou a maneira deles me procurarem, né? Me procuram com mais frequência, me perguntam mais.
eu vivenciava momentos que, antes de chegar até mim, perguntava lá na direção: ah, já falei, já falei, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a me organizar com a minha agenda, comecei a me organizar melhor com as pautas, com todo o processo de trabalho para o decorrer da semana, né, do meu trabalho com elas, o que aconteceu? Já começaram a se posicionar diferente. Não, vão lá falar com a Renata. Né? Renata, você tem uma sugestão? Eu estou com dificuldade nisso. Então, hoje eles se posicionam assim. Antes não, antes era assim, o que tem para fazer essa semana? O que é para fazer essa semana? Né? Então, assim, está havendo uma maior reciprocidade, né, no trabalho. E eu acredito que também uma palavra que caiba, um maior respeito pela sua atuação. A sua equipe, pelo que você está me trazendo agora, elas respeitam o seu posicionamento e elas participam e elas querem a sua contribuição. Elas não só te procuram quando há um problema, elas te procuram porque querem a sua opinião, querem que você faça parte, porque a sua postura segura, com empatia, também aumentou o nível de respeito, não pela questão da hierarquia na coordenação, mas pelo respeito ao profissional que você representa na sua instituição, não é? Verdade, realmente. E assim, foi fundamental, Marcélia, eu começar o ponto de partida, né, pelo módulo aí da inteligência emocional, porque eu estava tão fragilizada no momento que eu retornei esse ano, né, da pós-pandemia, né, eu tive afastado um tempo, mas eu queria encontrar um caminho, né, e dentro dessa postura, dentro do que eu precisava encontrar o meu equilíbrio interno primeiro, né, porque a gente só dá o que a gente tem, né, então eu busquei, né, o autoconhecimento dentro do módulo da inteligência emocional e fui descobrindo que eu poderia me tornar uma pessoa antifrágil, sem toda hora correr para o banheiro e chorar, sem ficar contrariado com o que eu ouvi, né? Me posicionar para um não necessário que eu pudesse falar. E graças a Deus o caminho está seguindo e fluindo bem. E hoje, Renata, como é que você se sente? Uma coordenadora segura frente a qualquer desafio diante do meu papel na coordenação. Muito orgulho de ver isso, muito orgulho de fazer parte da sua história. Não é orgulho pelo meu trabalho, não, é orgulho por ver a sua transformação, por conhecer como você chegou no método e como você está hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que convivem com você, tanto na sua família como no ambiente de trabalho, só têm a ganhar com o seu brilho nos olhos por coordenar. Só tem a ganhar com os seus brilhos nos olhos por coordenar, pela música que canta no seu coração, que por tantos problemas que você enfrentava antes, sem estar acompanhada, sem ter um suporte, sem ter estratégias práticas, você foi se sufocando. E como eu sei da sua história, até já chegou a adoecer. E hoje você floresce. Você resplandece, você desenvolve uma postura segura, você tem, como trouxe aqui, a equipe te procura, respeita o seu posicionamento, quer que você participe, porque os desafios na coordenação, eles fazem parte do dia a dia. Quem não enfrenta desafio não trabalha na coordenação. Deve estar no clube, deve estar passeando, não é? Só que a soma desses problemas pequenos e grandes que acontecem no dia a dia vão caindo sobre as costas da coordenação, que ela vai se sentindo, como você disse, fragilizada muitas vezes, se sentindo até diminuída, deixando que as coisas aconteçam, perdendo o rumo da equipe. Aí a equipe já não vê a coordenadora, quando ela está nessa situação, como referência. Então elas vão fazendo da forma que conseguem, entre elas, buscam outro líder no grupo que às vezes não ocupa um cargo na gestão, mas lidera o grupo para ter uma saída. Quando bem da verdade, é possível sim ter uma postura segura quando você procura uma orientação e um acompanhamento, como você disse. E é importante falar sobre isso, porque muitas vezes quem está no dia a dia se sente tão sozinha e nem enxerga que há possibilidades fora. Mas quem estiver assistindo, se vendo nessa situação, procure uma orientação, procure ler livros, assistir vídeos, buscar novos caminhos, mas não aceite essa condição, porque é muito natural que esses problemas, a gente conviva tanto com esses desafios do cotidiano, que a gente sinta que é assim mesmo, é assim mesmo, não tenho mais o que fazer, né? Eu acho que a culpa é minha,
Não, não aceite. Acha que se você estudou, o que você tem não serve para nada, o seu conhecimento não flui em nada que você tem, vivencia. Você não pode contribuir com nada, porque são coisas tão do cotidiano que você acha que você jamais vai conseguir resolver. E o interessante é que com a busca do autoconhecimento, com a busca do estudo, de autores que possam te ajudar nessa premissa de caminhar de um novo desempenho, né, do seu trabalho, você começa a perceber que muitas coisas já estavam embutidas em você. E o que você não sabia era organizar essas estratégias de pensamento para que o seu trabalho flua, né, da maneira necessária, pontual e precisa. Né? Porque a gente acha também que a gente tem que resolver todos os problemas ao mesmo tempo, o tempo todo. Tudo que pede, a hora que pede. E tudo está dentro de você, não é, Renata? Como você trouxe aqui. É por isso que nós apenas lapidamos os talentos e habilidades de vocês, organizamos e damos estratégias. Por exemplo, um dos desafios mais comuns que temos no cotidiano da coordenação é a falta de pontualidade dos professores, a dificuldade em cumprir com prazo, com metas. E aí, o que acontece? Qual é uma estratégia que a gente até compartilha? Gente, enviar um lembrete no começo da semana com as datas mais importantes aumenta em mais de 90% as chances e a pontualidade de cada professor. E se você mantiver com Então, frequência, aumenta 100%. né? E no método, né, a gente aprendeu lá o pique de olho, né? Eu criei um cantinho lá na escola para deixar esses lembretes durante a semana, em vez de ficar só posicionando ali no WhatsApp, na correria daquele mural informações da sala de professores. Então a gente dá aquela, deixa lá um lembrete com uma plaquinha diferente, e o professor vai dizer, nossa, que bom que você me lembrou, eu tinha esquecido, mas vou providenciar e já tá em tempo ainda. É diferente quando você posiciona lá no WhatsApp, porque vai chegando no grupo oficial da escola tantas mensagens, e ele não, ele passa naquela proximidade todos os dias e vai mudando, isso é o seu próprio hábito, sem você estar cutucando o tempo todo. E veja, É era como eu uma aprendi estratégia, no meu trabalho. é uma estratégia que facilita a sua prática na coordenação e também gera respeito pelo professor, que consequentemente vai entregar com pontualidade, vai respeitar as datas e a engrenagem chamada escola vai girar sem tanto sacrifício, sem aceitar, é assim mesmo, é sempre assim. Há sempre um novo caminho quando a gente muda o olhar e quando a gente tem estratégias. Renata, um dos maiores desafios também no cotidiano escolar, eu acredito que seja o relacionamento. Relacionamento, às vezes, com professores, relacionamento com a direção. Quem nunca teve uma dificuldade no relacionamento? Olha, eu tive, Renata, quando eu era professora, com coordenadoras que eu atuava na instituição, diversos problemas. Eu já tive uma vez, até, Renata, assim, brevemente uma história, a ponto de entregar um projeto numa escola, na mesa, na sala dos professores, isso enquanto professora, tá? E aí a coordenadora virar e falar assim, ha! Isso daí é porque é nova, tá entregando agora. Isso daí, quando é novo, é assim mesmo. A própria coordenadora na frente de toda uma rede de professores, né? E se eu tivesse sido influenciada pelo sistema, talvez eu não estivesse aqui com conhecimento para compartilhar com vocês com segurança. Então, a gente vê questões como essas diariamente acontecendo tanto no inverso, com problemas de relacionamento com coordenação, gestão ou com professores. O relacionamento, no entanto, é algo que é a cola que liga toda a escola, não é? É a cola que liga, relacionamento é o que cresce, e no entanto, se esse relacionamento muitas vezes ele não está ali colando, vai se distanciando, a equipe vai tendo vários problemas. Como que você lida, Renata, com esses desafios de relacionamento no dia a dia? Seja com professor, com pais, relacionamento de modo geral. Então, Marcélia, com o método, né, eu aprendi a ter mais segurança para me posicionar. Antes eu não me posicionava. Eu ouvi o professor ríspido reclamar, fazer reclamações e reclamações, que não era daquela forma. Muitas vezes procurava a direção para compartilhar do momento, para me sentir segura para ter uma determinada postura. E às vezes nem dele mesmo eu tinha esse respaldo. E à medida que eu fui buscando a compreensão e a segurança ali na aula de inteligência emocional, eu comecei a me posicionar diante de algumas relações, assim, situações do cotidiano mesmo, aquela que o professor fala, todo mundo fala
fala o que quer, uma hora é para ficar na sala, outra hora é para ficar de fora, não sabe o que quer, não define, ninguém define o que é para ser feito. Então, eu consegui me posicionar, de chamar esse professor, me posicionar diante dele e pontuar, né? Quais são as posturas que a gente deve ter diante, né, de certas circunstâncias, se havia algum momento de indelicadeza da minha parte com a pessoa, né? Se eu tinha solicitado algo que não estava além, ou que estava além da atribuição dele realizar. E aos poucos, com esse diálogo, né, o próprio professor chegou a posicionar para mim, realmente eu errei e preciso rever minha postura. Com a direção também, melhorou muito, mas assim, posso dizer aí uns 90% do meu diálogo com a direção, né, de ter aquele momento, uma janelinha para coordenação, para você ser ouvido, para você ser entendido na compreensão do trabalho que está sendo realizado, porque eles também têm muitas demandas administrativas, né? E eu consegui com que ela revesse também algumas ações, alguns pensamentos e compreender que a nossa parceria é o que vai fazer a escola fluir, né? E esses professores se sentir seguros a quem procurar, a que momento procurar na realização do nosso trabalho durante a semana, né? Isso foi, assim, para mim, a chave de ouro de tudo aquilo que eu Nossa, posso falar. eu estou encantada com tanta contribuição. Eu acredito que esse nosso bate-papo de hoje está trazendo luz para os desafios no cotidiano na coordenação. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo agora e vão assistir no replay estão enxergando que os problemas eles existem, sim, não são culpadas, é isso que é o mais importante. Estão percebendo aqui que não há uma culpabilização dessa situação. Muito pelo contrário, existem novos caminhos e estratégias. Busque e não aceite essas dificuldades. E eu vou fazer uma síntese, Renata, do que a gente conversou até aqui, e você pode até contribuir aí com as suas reflexões finais. O assunto de hoje, falar sobre postura segura frente aos desafios na coordenação, a Renata trouxe aqui que o que mudou para ela no dia a dia, enfrentar esses desafios, foi ter um diálogo, como ela trouxe agora, um diálogo claro, seguro. Consequentemente, a sua postura frente aos professores trouxe maior respeito. Não respeito pela hierarquia, pelo medo, nada disso, mas o respeito pela profissional, querendo que ela participasse mais das atividades do professor, envolvendo através da empatia, através de ouvir mais e também acompanhar os processos. Mas para tudo isso, ela teve que desenvolver algo chamado inteligência emocional, autoconhecimento. Esse foi o primeiro passo para que ela se sentisse segura e pudesse se posicionar de forma assertiva, melhorando o relacionamento com a gestão, inclusive, e até mesmo uma comunicação diária mais fortalecida, porque os desafios sempre vão existir. A questão é não você enfrentar, porque a gente combate, enfrenta, a gente já vai para a guerra, né? Ou é vencer ou é perder. Mas os desafios a gente aprende a lidar e a superar. Foi isso, Renato, que você trouxe até aqui e podemos contribuir? Isso, verdade. E o mais importante de tudo isso que a gente conseguiu nessa jornada foi olhar para todas essas dificuldades do dia a dia com mais leveza, né? Porque às vezes a gente chega em casa, não dorme, você quer continuar trabalhando, você não sabe, tem o problema do menino, o problema da pauta que você não conseguiu terminar, as coisas que você não conseguiu realizar naquele dia, ficou pendente. E aos poucos você vai descobrindo um caminho. E o segredo, gente, está aqui no Midas. Ah, Renata, que lindo. Mais leveza. Disse bem, quantas noites Leveza. de sono a gente acaba perdendo por preocupação quando você não aprende a lidar. Porque aí você enfrenta, e quando eu enfrento, eu às vezes perco. Porque enfrentar é ganhar e perder. Lidar é superar e crescer. Enfrentar é lidar, ganhar, enfrentar é perder ou ganhar, né? Os desafios. Eu ganho ou eu perco. Mas quando eu aprendo a lidar, eu supero e eu cresço. Muito obrigada, Renata, pelo seu tempo, por compartilhar a sua história, abrir aqui o seu coração para nós, a sua vida e as estratégias que você tem colocado em prática. Desejo muito sucesso para você, para a sua equipe. Cada vez mais esse seu brilho continue iluminando todos ao seu redor, com muita segurança e organização no seu dia a dia. Obrigada a você pela oportunidade. As meninas estão falando aqui, o som está baixo, mas ele está bem dando o último já. Eu estou Ah, mas eu ouvindo ouvi bem. muito bem, deu para ouvir.
Obrigada, Eu viu, que Renata? agradeço, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nesse momento tão bacana, né, que eu jamais pensei que eu pudesse me sentir assim, até segura para falar, né, diante das pessoas. E eu vejo que quem tem contribuído muito para que eu mudasse e crescesse, não só profissionalmente no meu trabalho, mas como pessoa, é esse método que tem aí nos conduzido de maneira segura, inovadora e bem leve, né? É coordenar Isso é e liderar com organizar, sutileza. Muito bom. liderar com sutileza. Renata, olha só, tem um comentário aqui, vale a pena a gente considerar e eu quero ler para você. A Mari Medeiros, ela diz o seguinte: vocês são luz na escuridão. Que bom que tem pessoas como vocês com essa gama de conhecimento e de ideias. E que bom, Mari, que tem pessoas como você, comprometida em busca de conhecimento, que está aqui participando com a gente ao vivo no seu momento de descanso. Poderia estar fazendo tantas outras coisas e está aqui partilhando e bebendo um pouquinho mais de conhecimentos que podem facilitar a sua prática. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Que bom que você participou. Esse foi o nosso bate-papo de coordenação, estratégias práticas que as nossas líderes ouro, alunas do método Liderar com Sutileza, colocam em prática, enfrente os desafios com segurança na coordenação e você pode colocar em prática aí no dia a dia para enfrentar tantos problemas que no dia a dia precisam ser resolvidos, não é? Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã. Tchau, tchau.